E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um GordoTech, mais um vídeo aqui para vocês, nosso vídeo de domingo. Então, já se prepara, como sempre, muita coisa boa para a gente falar. A temática desse vídeo é uma temática bem abrangente para a gente debater e trocar uma ideia aqui de nível bem elevado. Para você que está interessado em entrar nesse mercado de portátil, é uma boa oportunidade para você. Então, já se prepara, porque vai ser muito bom o vídeo, com muita informação, muito detalhe. E uma troca de opinião vai ser muito válida para vocês. Não esquece de subscrever e deixar o joinha. Quem já conhece o conteúdo já sabe que o conteúdo é maneiro, gosta, então já deixa aquele joinha da confiança. E quem está chegando aqui agora, se sentir à vontade, deixa o joinha e subscreve, senão no final do vídeo dá essa moral pra gente. E vamos começar. Como sempre, roda a vinheta. E começando, pessoal, para explicar mais ou menos a temática desse vídeo, tentar fazer vocês entenderem o que estava na minha cabeça e transmitir para o vídeo. Há alguns poucos dias já tive uma experiência muito boa, tive um contato com o Ayanel por algumas horas, pude experimentar, jogar e sentir ele na mão. E como muita gente me pergunta sobre esse portátil também, eu decidi fazer aqui um vídeo, tá? Uma avaliação geral dessas três maiores marcas desse mercado de mini portátil que a gente tem aí, que é o Steam Deck, o ROG Ally e o Ayanel 2S. Nesses três que são os maiores, acredito, no mercado, os mais famosos, eu sei que tem o GPD, tem vários outros modelos, mas esses aí são os mais requisitados aqui no canal, então eu decidi fazer aí um apanhado de situações para a gente comparar em quesitos e em pontos, qual deles se sai melhor. Para você que está indeciso ou para você que está querendo saber mais informações sobre o outro portátil, poder ter uma clareza de pensamento aí, raciocínio. Claro, essa lista e esses pontos que eu vou citar aqui expressam a minha opinião e as minhas experiências. Não quer dizer que vai ser uma verdade absoluta para a sua vida, ou para a sua experiência, ou para o seu gosto. Então, leve esse vídeo em consideração até a metade da sua decisão. A outra metade tem que ser o seu gosto, o seu pensamento e o que se encaixa nas suas necessidades. Nós vamos fazer esse guia para vocês baseado na quantidade de perguntas que me foram relacionadas, tá? Sobre o Ayanel, ROG Ally e sobre o Steam Deck. Então, nesse apanhado aí de perguntas, foi a maioria que vocês me escreveram, me perguntaram. Eu consegui fazer uma triagem e separar mais ou menos aí o que seria interessante, o que vocês querem saber desse portátil. Criei uma categorização aí de 15 itens, mais ou menos, para a gente poder debater, eu dar minha opinião e as minhas notas relativas a esses três portáteis, e aí a gente criar um ranking, um resultado final, dizendo aí qual desses três dispositivos, na minha opinião, se encaixa melhor no mercado, vamos dizer assim, né? Então, nos lados da tela vão ter a categoria e no outro vai estar a barrinha dizendo aí a nota e a pontuação de cada um desses quesitos nessa temática. Esse vídeo muito provavelmente vai estar dividido, tá, por capítulos. Então, depois, se você quiser voltar para ver alguma coisa, é muito mais fácil de achar. Então, é muito fácil de navegar, pode ser um vídeo mais extenso, mas também fica muito mais fácil de se navegar e ir direto ao ponto que está interessado, o que você quer ouvir. E eu aconselharia fortemente ouvir o vídeo todo, ver o vídeo todo. Por quê? Porque com isso você consegue ver todos os quesitos que eu vou citar aqui e entender melhor cada um e a argumentação de cada um. Então, vamos começar? Primeira categoria, pessoal, é a principal, é onde a gente entra, é a porta de entrada para todos nós, sem exceção, que é a sua compra e depois a pós-venda. O que acontece com esses aparelhos na compra e na pós-venda. Para falar de compra e pós-venda, a gente tem que ter aí, imaginar um cenário onde o Brasil, por exemplo, que é a maioria do público, não tem acesso ao ROG Ally, estritamente fácil, ao Steam Deck e principalmente ao Ayanel. Então, os três estão aí num limbo comercial, por assim dizer. O que nos leva também a pensar que o pós-venda será um fator bastante complicado. E o que eu digo pós-venda, pessoal, é a garantia, é você poder falar com o suporte, devolver um item com facilidade. Isso para mim é o pós-venda, tá? Depois da compra, se você tiver algum problema, alguma coisa a pontuar, você consegue buscar aí contato com a empresa. Como os três são péssimos nesse quesito no Brasil, que é o nosso alvo principal que a gente está falando aqui, mas eu vou ter que considerar algumas coisas e alguns fatos para vocês. O Steam Deck, por exemplo, não temos expectativa nem sinal de fumaça de quando que vai ser entregue no Brasil de forma oficial. O que isso quer dizer, pessoal? A gente não tem nem noção de quando isso vai acontecer, tá? E o Steam Deck já tem 1 ano e pouco no mercado. Avançamos aí para o ROG Ally. O ROG Ally nós já temos um pouco de brilho de esperança, porque ele foi homologado no Brasil, ou seja, dos três que nós estamos citando aqui, é o mais próximo de ter venda oficial no Brasil. Logo, pós-venda decente, com contato de empresa, garantia e tudo mais. Então, o ponto dessa aí, no primeiro lugar, vai para o ROG Ally, disparado. Ele é o mais próximo que nós temos aí de um serviço de qualidade
de compra e pós-venda no Brasil. Então o ROG Ally nesse ponto, primeiro lugar. Entre o Steam Deck e o Lionel, mesmo os dois não tendo venda no Brasil, eu iria dar o segundo lugar ao Steam Deck. Por quê? Porque o pós-venda da Valve é muito forte. Você consegue contato com o suporte técnico deles, você consegue receber respostas via e-mail, e eles agem de forma muito rápida e eficiente, na maioria dos casos, tá, pessoal? Tem gente que teve problemas aí. Teve até um inscrito nosso que comprou um Steam Deck, e acabou que o Steam Deck dele, ele recebeu a caixa vazia, mostrou a abertura da caixa, conseguiu filmar, que estava muito leve, recebeu a caixa vazia, selada, porém vazia, e aí depois teve uma complicação com a Valve, acho que não conseguiu nem receber reembolso, nem nada do tipo. Isso foi um caso que eu ouvi de um inscrito, mas não é comum, posso dizer que não é comum na Valve esse tipo de caso, tá? Pelo menos eu nunca tive problema com a Valve assim. No início eu comprei um jogo não lembro qual foi, acho que foi Naruto 4, ele não funcionava muito bem no SteamOS, mesmo tendo passado daquelas exigências que ele tem para devolver o dinheiro no jogo. Eles abriram uma exceção e me devolveram o dinheiro do jogo, foi muito, muito tranquilo, numa boa. Então, segundo lugar para o Steam Deck, porque tem um Customer Care, né, tem o atendimento ao cliente muito mais eficiente do que a Lionel, e a Lionel não tem nenhum tipo de suporte para loja de venda, e também o pós-venda da Lionel é um pouco mais demorado. Eu fiz um teste para a gente ter eu fiz uma pergunta simples ao sistema de perguntas e resposta dele, e demoraram 3 dias para responder. Então não é um padrão, não é o ideal, não é muito, mas também não é o ideal. Então nesse quesito, temos ROG Ally em primeiro lugar, Steam Deck em segundo lugar e a Lionel em terceiro lugar. O segundo item que eu quero citar aqui é o suporte ao fabricante. Quando eu digo suporte ao fabricante, é exclusivamente um quesito, que é você pegar o seu item, mandar de volta ou ir diretamente numa loja física e devolver. Isso praticamente acontece nos Estados Unidos ou alguns países da Europa. Você consegue chegar lá, o seu defeito, leva, troca. Principalmente na América, você leva o seu, por exemplo, o ROG Ally, que agora é novidade, deu defeito, você leva na América, troca, te dá uma unidade nova, ótimo, não tem dor de cabeça. Steam Deck, Lionel, não é possível fazer isso, porém, o Steam Deck ainda consegue, você consegue mesmo que mandar por correio para a Valve, ter tudo certinho, aguardar, ter os trackings e você recebe um feedback muito alongado do seu item, o que está acontecendo, qual o processo, e quando eles te enviam de volta, se foi constatado realmente um erro deles, eles te mandam um aparelho novo, nesse caso, com muita eficiência de informação e tudo mais. Mas com também a chegada do ROG Ally no Brasil, ele fica em primeiro lugar nesse quesito, porque vai ter em loja, tendo em loja, se tudo correr bem com o estoque, você vai lá, devolve no ponto de atendimento onde você comprou, ou para uma troca direta para o mesmo item, ou você consegue devolver e comprar até um outro item. Eu não quero, cansei do ROG Ally, quero comprar um PS5. Fica lá como crédito na loja e você consegue trocar. Não creio que isso vai ser um grande empecilho. Então, nesse quesito, ROG Ally, primeiro lugar, Steam Deck, segundo lugar, e terceiro lugar para o Lionel. Terceiro ponto, pessoal, suporte da comunidade. Esse, sem sombra de dúvida, não tem como a gente argumentar diferente. Acho que o raciocínio é unânime aqui, que a comunidade com maior eficiência, maior engajamento, maior resultado é a do Steam Deck. Então, indiscutivelmente, Steam Deck em primeiro lugar. O da Lionel não responde bem também, não tem uma comunidade tão forte, ou seja, cai para terceiro lugar. O ROG Ally chega em segundo lugar porque o ROG Ally tem muita gente que é da comunidade do Steam Deck e tem muitos novos adeptos para a comunidade do ROG Ally. Mas ainda é uma comunidade que está engatinhando, ainda é uma comunidade que tem muito mais reclamação banal, vou dizer assim. Tem gente que reclama com motivo, teve problema com o aparelho, não gostou, enfim. Mas tem muita gente que tenta fazer um troll de internet, tenta fazer uma coisa para sujar mesmo a imagem do produto, sem nenhum sentido ou propósito de ajudar a comunidade. Fala assim, olha, isso aqui é bom no aparelho, isso é ruim, não compra, troca isso, troca o HD, troca o SSD, troca os joysticks porque não prestam. Isso é ajudar a comunidade. Agora, falar sem propósito de edificar o produto, aí já não vale a pena. Então, primeiro lugar, indiscutível para o Steam Deck, segundo lugar, ROG, terceiro lugar, Lionel. Quarto item, pessoal, performance. Performance é um campo onde muita gente quer sempre ouvir falar, quer sempre ter novidade, quer sempre ter comparativo e botar isso na ponta do lápis. Mas nós sabemos que, por números, só por números, não vale muito a pena a gente sentar e pegar um aparelho e ler só aquelas especificações de trás e falar assim, olha, esse aqui é melhor, esse aqui é pior, ou esse aqui exclui. Por que eu digo isso? O Lionel dos três
é o que te oferece mais possibilidades de mudança de performance. O que eu quero dizer com isso? Você pode comprar ele com 16 GB de RAM, você pode comprar ele com 32 GB de RAM, você pode comprar ele com até 2 TB de HD já de fábrica, ok? Então ele já sai pronto da sua configuração, você tem opções de configuração, logo a performance dele é mais ajustada a essa realidade. Em testes que eu realizei com o aparelho, nesses poucos dias que eu tive com eles, algumas horas, nesses dias, né, eu pude aproveitar, eu notei que alguns jogos que eu jogava no deck, principalmente o Diablo 4 ou o Fallout 4, por exemplo, também que eu joguei, deram um desempenho mais fluido no Ayanel, um desempenho bom até. O Ayanel tem um desempenho que me surpreendeu. Eu daria aí, pessoal, o meu voto pro Ayanel, me surpreendeu bastante, com um desempenho e performance muito, muito boa. Me surpreendeu, fiquei realmente surpreendido. Em segundo lugar vem o nosso ROG Ally, que ainda tem muito potencial pela frente. E em terceiro lugar, o Steam Deck. Nós sabemos aí das diferenças do Steam Deck e do ROG, principalmente porque nós temos os dispositivos aqui no canal. Por exemplo, o ROG trabalha melhor em baixas voltagens, em média voltagem ainda briga ainda um pouco ali com o ROG em altas voltagens 25, 30 watts, fortíssimo, muito bom, muito bonito. Porém, o desempenho geral do Aya é um pouco melhor por causa de dois fatores que eu pude notar. O Ayanel tem uma interfacezinha ali um pouco bagunçada ainda, ok? Mas o Armor Create muitas das vezes consegue piorar a experiência do usuário no ROG do que o da própria Ayanel. Então esse desempenho eu achei mais fluido devido talvez a isso. Talvez se eu tivesse um dispositivo aqui por mais tempo, pudesse expor ele a situações de estresses mais alongados, talvez fosse diferente. Aqui com o ROG eu tenho testado ele fortemente, mesmo colocado em situações de estresse, para que ele me dê a resposta do que ele é capaz de fazer. O Ayanel, como eu tive certas horas ali do dia para poder utilizá-lo, e eu não pude filmar, e com isso eu consegui só extrair o que é de melhor do aparelho. Então, nessa experiência que eu tive, como eu não tenho aparelho aqui, não posso julgar muito além dessa experiência que eu tive. Ayanel em primeiro lugar, ROG Ally em segundo e Steam Deck em terceiro lugar. Quinto ponto, pessoal, bateria. Bateria aqui nós temos uma situação um pouco engraçada. Por exemplo, o ROG Ally e o Steam Deck têm a mesma capacidade de bateria que 40 watts-hora. Ok? Legal, nós já temos essa informação. E questão de desempenho, a gente sabe que o Steam Deck consegue esticar um pouco mais, trabalha melhor as frequências baixas, então consegue entregar melhores resultados dos jogos jogando com baixa potência. O que isso vai trazer para você? Uma bateria mais alongada, óbvio. Quando o ROG tem uma certa dificuldade em rodar com a bateria os jogos em baixa voltagem, o que ele faz? Ele exige mais do CPU, exige mais da GPU, então gasta-se mais energia. Mesmo estando a mesma voltagem ali, ele vai entregar menos. Nos testes que eu fiz de bateria entre o ROG e o Steam Deck, o Steam Deck com o SteamOS deu 1 hora e 45 minutos de bateria, se eu não estou em erro. Tem os vídeos aí para vocês. E do Windows deu 1 hora e meia, 1 hora e 20, se eu não estou em erro. Já no ROG Ally, 1 hora e 5 minutos de bateria, com os testes que eu fiz também, que vai ter em cima para vocês. Já no Ayanel, nós temos uma diferença. Ele já começa com 50 watts de bateria hora. Já é um pouco a mais. Então tende a bateria a durar um pouco mais, porque ele é um aparelho até que bem otimizado. Ele traz por base o Windows Home Edition, ou seja, ele trabalha já com o Windows também a mesma categoria do ROG, mas traz de uma forma muito mais otimizada, e aí que eu falo sobre o ponto anterior. O dispositivo central dele, como se fosse o launcher dele, o hub dele, é muito menos bagunçado e mais eficiente um pouco até do que o do ROG. O do ROG, o Armor Create, ele tende a sugar mais bateria, tende a ser trambolhão, mais... tem noção, para você remover ele tem que ir até a BIOS, é complicado. Mas basicamente é isso. Então a bateria do Ayanel, para mim, vem em primeiro lugar, Steam Deck em segundo lugar e ROG Ally em último lugar. Sexto ponto, pessoal, tela. Tela, isso aí, o artigo que você está me vendo através, é um assunto muito polêmico. Por quê? Tem gente que acha que 1080, 120 Hz é um desperdício. Tem gente que acha que seria melhor lançar com menos fluidez de Hz, por exemplo, 90 Hz, 80 Hz, em uma tela com 800 ou 720p. Tem gente que 60 Hz, 720 é o que há de melhor para o portátil. Então aqui a gente vai ter uma divergência sempre. Então nesse quesito aqui, o que eu vou avaliar? Vou avaliar custo-benefício, ok? Porque isso também conta na construção do produto, mas não vou falar de valores, tá? Por exemplo, o deck traz uma tela mais simples de todas, dos três, e para mim foi um tiro certo, porque aquilo que ele precisa ali isso, não exige tanto e torna o produto mais barato. Então nesse ponto aí, para mim, o Steam Deck
tem uma tela bem acertada. Não quer dizer que é a melhor das três, eu só estou dando exemplos de comparativos. E aí, quando a gente parte para critérios de desempate, quando a gente parte para critérios de eliminação, a gente tem uma variação. Eu gostei muito mais da tela do ROG, por exemplo, do que a do Ayanel. Achei muito mais brilho, claro, tem 500 nits. A fluidez de 120 Hz, quando é usada, é linda demais, muito bonita. Mesmo a gente sabendo que a tela, por exemplo, do Ayanel tem muito recurso, por exemplo, ele é 1200 em vez dos 1080 do ROG. Nós temos aqui três situações, né? Temos os 720, 1080 e 1200, que é no Ayanel. Mesmo ele sendo 1200, tendo uma tela sem borda, que eu achei isso fantástico, muito bonito, ainda assim eu prefiro a tela do ROG. É uma tela que tem ficado muito bonita, cada vez mais bonita. Eu acho que é a admiração minha, conforme eu vou usando o produto, cresce mesmo no gosto, coisa bonita. A taxa variável de quadros no ROG Ally deixa isso muito mais interessante e bonito e eficiente. Então, para mim, em primeiro lugar, ROG Ally, segundo lugar, Ayanel, terceiro lugar, Steam Deck. Sétimo ponto, pessoal, áudio. Áudio é um assunto muito importante. Eu ali, como vocês podem ver, tenho instrumento musical, tenho discos pra caramba, já trabalhei com música, então gosto bastante de áudio, gosto de extrair o melhor áudio possível. Não sou aquele cara, já fui muito mais chato com áudio, mas não sou aquele cara que hoje em dia tão cri-cri com áudio, mas gosto de áudio de qualidade, com bastante grave, subwoofer, bem equilibrado, um som com presença, com os timbres bem ressaltados, enfim. E na experiência dos três, por mais que muita gente diga que o falante do Steam Deck é baixinho ou é comparado ao ROG, por exemplo, não é tão alto, a experiência de áudio do ROG é absurda. E comparado ao Ayanel e o Steam Deck, para mim, o Steam Deck ainda tem... O Steam Deck de áudio ali pede ali, vou dizer que o ROG Ally é 100%, o Steam Deck é 70%. Tá aí para mim nessa categoria. Enquanto o Ayanel é o mais fraquinho dele em áudio, para mim, na minha opinião, no meu gosto. Os ressaltos do Steam Deck são bem parecidos um pouco com o ROG Ally, mas o ROG Ally tem um brilho de som maior, plugins de sons diferentes, deixa o som com uma experiência absurda, parece que você está de frente para um cinema. O volume em si eu não pude medir, não tive nenhum equipamento próprio para isso, para captar os decibéis de áudio. Não estou falando de qualidade de som, estou falando de volume. Mas, pelo que eu pude ver, me parece aos meus ouvidos que o do ROG é um volume muito mais alto, quando está no máximo, por exemplo, do que o do Steam Deck, e a qualidade de som, o brilho, parece que os falantes, eu não sei se eu estou falando sem olhar, sem fazer nenhuma pesquisa. Mas parece que os falantes, pela riqueza do som, dos graves, dos contrastes ali que tem dos médios e dos agudos, parece que o som do ROG Ally, os falantes são maiores. Me parece que os falantes do ROG têm um pouco mais de qualidade. Então, nesse quesito, acaba saindo na frente. ROG em primeiro lugar, Steam Deck em segundo e Ayanel em terceiro. Oitavo ponto, pessoal, conforto. Conforto de mão, de pegada. Nesse quesito, temos que analisar algumas coisas. O ROG Ally, para mim, foi uma grande surpresa no quesito peso. O peso dele no quesito conforto, para mim, é surpreendente, pessoal. Surpreendente. Eu que já estava muito habituado com o deck, quando estava jogando na cama assim, por exemplo, com ele em pé, era uma dificuldade, porque daqui a pouco meus braços começavam a ficar, vou dizer, gelados, sei lá, meio dormentes, então o peso daquela posição com o deck ali era difícil. E agora com o ROG ficou super. Nós estamos falando aí de diferença de peso. O ROG Ally com 608 gramas, por exemplo, o Steam Deck com 669 e o Ayanel com 667, ou seja, entre o Ayanel e o Steam Deck é imperceptível, ok? No quesito peso. Então, o ROG Ally no peso, para mim, disparado. Ergonomia de mão e botões, incomparavelmente, o deck. O deck, por ter mais conforto na pegada daquele grip da parte de trás, para mim, fica em primeiro lugar, ali o conforto ali de mão. Eu acho que esse, num longo período de jogo, acaba sendo mais estressante do que o peso, porque o peso você bota o cotovelo na mesa, na maioria das vezes você está em local que é propício você ter descanso dos braços, seja numa viagem que você está apoiado assim, a cama é uma situação, a cama ou uma rede, ou qualquer lugar que você tenha o braço levantado, é uma situação que vai pesar, mesmo que a longo prazo todos os outros. Mas em conforto de botões, alcance de mão, o deck para mim é incomparável. O Ayanel tem um bom redimensionamento de mão ali também. Na minha opinião, nesse alcance de mão, redimensionamento, eu acho que o deck vem em primeiro lugar, o Ayanel em segundo e o ROG em terceiro. Peso, o ROG ganha, segundo o Steam Deck, terceiro o Ayanel. E no conjunto da obra, para mim, o deck ganha um pouquinho ainda no conforto em relação ao ROG, em relação ao Aya. Para mim é deck, ROG e
Ayanel. Nono ponto, pessoal. Facilidade de uso. Esse é um quesito que é muito importante para quem está entrando no meio dos portáteis, seja como você quiser chamar, como console de portátil ou mini PC, mas é muito importante porque esse é o quesito que vai afastar você disso e você vai falar nunca mais quero encostar a mão num, ou que vai te convidar a conhecer muitos outros. Então acho que aí é o core da coisa, é o centro da coisa. Por quê? Não adianta nada ter números bonitos, altos hertz de desempenho, tela bonita, som bonito, mas na hora do vamos ver ali, da interface do usuário, da facilidade da coisa, o cara não se ligar com aquilo e você vai querer se desfazer do item e não vai querer nem dar chance para outro. É isso, bem basicamente é isso. E nesse ponto, para mim, com todas as dificuldades, eu sei que o Steam Deck tem todas as dificuldades de você rodar jogos de lojas externas, anti-cheat, tem todos esses problemas. Mas no quesito sistema operacional, facilidade de uso, o Steam Deck é imbatível. Segue a minha linha de raciocínio. Se você pega um Steam Deck, configura aí para um seu irmãozinho menor, uma namorada que não é tão ligada em informática, se você pega o seu deck, conecta a sua conta, baixa os jogos ali que a pessoa pediu para você, que tem disponível na biblioteca, e você mostra para ela a biblioteca aqui, ó, só num clique você deixa fazer o download e depois só jogar. De todos eles, o Steam Deck está anos-luz à frente. Ponto. Não temos o que debater aqui. Na minha opinião, esse meu lado de opinião aqui já é fechado. Não consigo me imaginar mudando, não sei que tenha uma melhora significativa de sistema, tá? Nos outros dois competidores. Mas nesse ponto, Steam Deck na frente, fácil. Num clique ou dois, você consegue instalar um jogo e começar a jogar. ROG Ally e Ayanel, ambos com Windows 11, vai ter toda aquela dificuldade de você ter um computador. É para quem é usuário de computador, no sentido de que não é quem vem do console e não saiba fazer. Mas se você minimamente entende como funciona o computador, executável, rodar o jogo, baixar um arquivo ou outro, uma DLL, uma coisa do tipo, se você tem essa mínima noção, você vai estar bem até com um dos dois. Mas se você não vem do PC, vem puramente do console, aquele cara que pega o CD, bota no videogame, senta ali, espera 5, 10 segundos, 20 segundos para começar o jogo, start, avançar, começar o jogo. Esse cara pode se frustrar com a Ayanel e principalmente com o ROG Ally, porque tem muita coisinha, os launchers dele tentando te confundir, tentando criar coisas. Se você não está habituado com isso, pode dar uma chateada nisso. Então o Steam Deck, para quem vem do console, acho muito mais fácil de se adaptar do que os outros. Então esse ponto para mim, Steam Deck em primeiro lugar. Como eu disse, o ROG Ally tem a interface ali do Armo Create um pouco mais confusa, então eu dou o segundo lugar para o Ayanel. E em terceiro lugar, o ROG. 10º ponto, pessoal, compatibilidade de jogos. Aqui nós temos um campo, uma ampla discussão. Eu não tenho opinião formada aqui nesse ponto, ao ponto de dizer que não, olha, é imutável, não quero ouvir a sua opinião, porque para mim é isso, eu não tenho nesse ponto. Por quê? O que é compatibilidade de jogos para você? Eu não sou um cara que joga FIFA competitivo, eu não sou um cara que joga Call of Duty competitivo ou jogos assim nessa temática. Ou Fortnite, eu não sou esse tipo de cara. Então, pra mim, por exemplo, não faria muita diferença se eu tivesse o Steam Deck só e jogasse jogos que não demandem essa loja externa, esse anti-cheat, essa coisa que eu teria problema. Então, esse quesito de compatibilidade vai variar muito do seu gosto, vai variar muito da sua biblioteca, do que você costuma utilizar, tá? Mas aqui por base, compatibilidade, eu vou dar no primeiro lugar, pode ser controverso, mas eu vou dar primeiro lugar para o Steam Deck. Por quê? O Steam Deck, por mais que ele tenha dificuldade de compatibilidade, anti-cheat, todo esse que nós falamos, você consegue ainda dar uma volta ali em um ou outro, não estou falando todos, tá? Mas consegue dar uma volta ou outra em alguns jogos e rodar. Mas, lembrando que o nosso deck tem 1 ano e pouco já de estrada. E dos 3 é o que tem o hardware mais fraco. Estou falando de números de papel, tá, pessoal? Números de papel é o que tem o mais fraco dos 3. É o mais antigo, logo mais fraco. Porque é questão tecnológica, tá? Não é porque não gosto do deck, é questão tecnológica. Quanto mais velho é o item, tende a ficar mais ultrapassado. Mas mesmo assim, ele consegue entregar performance em jogos novos, consegue trabalhar bem. Os Protons fazem muita ajuda disso. Esse é um dos motivos também do anti-cheat não funcionar, por ser baseado em Proton também. Mas com isso você tem longevidade. Então, compatibilidade de jogos, eu acho que pelo histórico do deck, eu dou o primeiro lugar para ele. Compatibilidade, ok, 100%. A gente sabe que o Ayanel e o ROG trabalham bem com praticamente todos os jogos porque é um Windows. Então não tem muito esse quesito de compatibilidade. Ele vai rodar basicamente tudo. Só que quem se esforça, quem dá um extra a mais nisso e tendo uma interface melhor, como eu falei no ponto anterior, é o Steam Deck. Então para mim, compatibilidade de jogos Steam Deck, ROG Ally e Neo. 11º ponto, pessoal. Controles básicos. Quando eu digo controles básicos, eu estou citando
é só isso daqui, tá? Básico, básico, básico e básico, tá? Não tô falando de gatilhos, não tô falando de parte de trás. Controles básicos, pessoal, para mim, nesse ponto, como eu já citei nos tópicos anteriores, o Steam Deck para mim anos-luz à frente. Qualidade de botão, os direcionais. Tem aí um quesito que o Aya Neo, por exemplo, traz o Hall Effect, que é totalmente diferente, qualidade superior. Não tem aquele risco de ficar com o drift permanente para correção. Isso você não precisa se preocupar com ele. Mas, no conjunto geral, botão, qualidade e mapeamento e controle geral, a Valve faz um trabalho excelente. Para mim, nesse primeiro lugar, vem o Steam Deck, descansado. Já o Aya Neo, pessoal, ele tem os botões todos bonitinhos, acabamento bonito. Os controles ali têm uma acessibilidade boa e a textura, a qualidade estão um ar mais premium do que o ROG. Então, para mim, nesse quesito, Steam Deck, Aya Neo e ROG. Já no 12º tópico, nós vamos falar dos controles extra. O que é controles extra? São os gatilhos, o conforto do gatilho, os botões de trás, remapeamento disso, funções que possa se fazer. Nesse quesito, o deck também é bastante forte, mas não daria o primeiro lugar para ele aqui. Por quê? Nessa questão de remapeamento no deck é muito bom, eficiente. Os controles da Steam é muito bom e eficiente também. Exemplos de remapeamento que os usuários criam e deixam lá disponível para você usar. Mas eu gostei demais das funções macro que você pode adicionar, por exemplo, no ROG Ally. No Aya Neo a mesma coisa. Funções que trabalham bem com o Windows. Eu, por exemplo, eu tenho um Alt F4 configurado no gatilho de trás. Quando eu quiser fechar um jogo rápido, preciso voltar para o trabalho, o carro andou no trânsito, ou me chamaram para o médico, alguma coisa do tipo, eu aperto Alt F4, ele encerra aquela atividade ali em segundos, boto no modo stand-by e resolveu. Então gostei demais dessa parte de funções, tá? Desses botões extras. Já em desempenho e qualidade de material, o ROG Ally para mim é o pior de todos. Todos. Parecem frágeis, parecem um plástico não premium. Tô falando de botões, não falando de carcaça. A carcaça tem um aspecto muito premium. Mas os botões, os gatilhos nesse ponto para mim perde. Steam Deck nesse ponto é muito bom. O Aya Neo me surpreendeu demais. Gostei demais do Aya Neo, da construção dos botões. Até a temática dele para você abrir o aparelho é diferente. Eu vou falar isso mais para frente. Então, nesse ponto para mim, de modo geral, gatilhos extras, Aya Neo, Deck e ROG. 13º ponto, pessoal, reparabilidade. Reparabilidade é um quesito que aqui eu vou avaliar de duas formas. Eu não vou avaliar no sentido de técnico da palavra, porque eu não sou técnico, eu não tenho know-how para dizer para você que esse é mais fácil do que aquele, porque isso e por X, Y, Z. Não vou dizer isso. Eu vou dizer dois quesitos. O primeiro quesito de reparabilidade é um reparo que você, usuário comum, assim como eu, consegue abrir e trocar um SSD, consegue, por exemplo, substituir um joystick, uma coisa do tipo, uma ventoinha, que acontece no deck. São substituições de fácil acesso. Talvez exija um pouco mais de entendimento, um pouco mais de experiência, mas são fácil acesso. Você consegue abrir e visualizar a construção da coisa, e nesse quesito, o deck é fortíssimo. Fortíssimo, é muito. Você abre ali, tá tudo bonitinho. Porém, o SSD do ROG Ally é muito mais fácil esteticamente de tirar, muito menos parafuso e tudo mais. E o Aya Neo, por sua vez, também tem um sistema de construção que eu gostei muito interessante, que não usa parafuso. Ele tem umas abas laterais que você consegue soltar por ali e sai toda a carcaça. É interessantíssimo isso, dá jeito. Eu tive um problema com o deck, por exemplo, com o parafuso que ficou preso, espanou, porque estava com força, foi preso por máquina com força excessiva, ou seja, nem se eu virasse o Kratos eu conseguiria tirar aquele parafuso ali, não sei se fosse uma máquina própria para isso. O que aconteceu? Tive que forçar a case a parte de trás do meu deck ao ponto de soltar. Não foi uma experiência agradável, não recomendo a ninguém. Se acontecer isso, você vá num profissional que tem uma máquina, numa loja de mecânica, uma loja de reparo de informática e pede ajuda. Não faça como eu fiz, mas eu tive essa experiência. Então, questão de construção e reparabilidade, eu colocaria aí em primeiro lugar, nesse quesito de fácil usuário, utilização fácil, o Steam Deck em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, tá? Muito, muito fácil a maioria das coisas. Porém, eu não me aventuraria a trocar a ventoinha do deck, como muita gente fez, porque a solda é bem pequenininha, nos cabinhos bem pequenininhos. Eu não tenho experiência para isso, então não faria. E também o joystick, não. Os joystick eu sei que são mais fáceis, mas eu não me arriscaria. Como o Aya Neo já vem com um Hall Effect, você não precisa trocar esse joystick, que são os joysticks mais simples no deck e no ROG, você não tem que mexer nesse quesito nele, mas a construção dele também é muito boa. Então, em reparabilidade, eu daria aí Steam Deck, Aya Neo, ROG. 14º ponto, pessoal, extras.
O que eu digo por extras? Eu acho que quem lidera essa lista aí com facilidade de extras é o ROG Ally, e quando eu digo extras é conectar outras coisas no seu dispositivo. E nesse quesito estamos falando aí de placa de vídeo externa, né, mobile, aquelas eGPU. Essas eGPUs, o ROG Ally, por mais que tenha uma saída proprietária, que é mais chato e mais caro, ele traz isso já de fábrica, então é o mais fácil de você conseguir fazer de modo tranquilo. Para um primeiro lugar indiscutível para o ROG Ally. Segundo lugar, a Ayanel. A Ayanel já tem portas USB porta USB 4, tá? E o que isso faz? Isso é muito mais fácil, muito mais compatível com essas GPUs. Então, tem mais chances de receber essas funcionalidades extras, esses conteúdos, esses acessórios extras. Então, é uma vantagem para o Ayanel. E o último Steam Deck, que a gente sabe que, infelizmente, não veio preparado para isso. Você pode até fazer, instalar de outro jeito, mas já te fez de uma gambiarra muito maior. Último ponto, pessoal, valor. Valor aqui eu quero destacar uma coisa, não vai ser valor monetário propriamente. É mais o que vai te entregar versus o dinheiro. O que isso quer dizer? Imagina, aqui indiscutivelmente a gente sabe que em primeiro lugar, eu não preciso nem me alongar muito, o Steam Deck é o primeiro lugar no quesito valor versus o que é entregue. Você paga aí 420 euros aqui na Europa, 399 na América, entre outros países, e ele te entrega um conteúdo bom, um produto bom, com vários desempenhos, ok, emulação, jogos AAA. Pelo valor entregue, é indiscutível que o deck ganha, não tem jeito. Segundo lugar, nesse ponto de valor, vem o ROG Ally, 799 euros, 699 dólares, te entrega uma experiência de jogo absurda, som absurdo, imagem absurda, muito bom aparelho. Segundo lugar. Terceiro lugar, o Ayanel, que te oferece configurações até mais parrudas de memória e armazenamento, mas em questão de valor é o mais salgado. Então você paga mais caro para te entregar uma experiência ali bem parecida com o ROG, um pouquinho inferior, vai depender da configuração também, né? Então, pessoal, esses foram os nossos pontos. E no total, agora eu vou dizer para vocês quem ficou em primeiro lugar com os pontos, tá? Baseado que em primeiro lugar ganha 3 pontos, o segundo lugar ganha 2 e o último lugar ganha 1 de cada desses quesitos. E em primeiro lugar, pessoal, surpreendendo a todos ou não, com 33 pontos marcados no global da coisa, o Steam Deck em primeiro lugar, pessoal. Steam Deck, 33 pontos marcados no global da coisa, logo atrás com 3 pontos a menos, são quesitos aí que podem ter ficado pelo caminho, o ROG Ally com 30 pontos e em último lugar com 27 pontos o Ayanel. Pessoal, esse aqui é só um comparativo, na minha opinião, não significa que é a lei soberana sobre todas as coisas, é só o meu ponto de vista sobre esses quesitos. Eu gostaria de ouvir o ranking de vocês por experiência própria, por quem já tem os dois, tá? Esse quadro aqui não é definir, mais uma vez, se você vai comprar um ou outro. Você pode ver que as margens ficaram bem próximas, 33, 30, 27, bem próximo ali um do outro, o desempenho, e nos números e nos resultados dos testes você vê que um ou outro ganha um quesito ou outro, então nesse meio campo aí, tá muito embolado ainda. Então me diz aí o que vocês acharam, qual a opinião de vocês. Não esquece de subscrever e deixar o joinha. Aqui já são 1h30 da manhã, então agora eu vou dormir. GordoTech is out, para tirar um ronco. Vejo vocês na próxima. Valeu!